ENAD. Olá, eu vou falar aqui um pouco sobre jornalismo digital e web jornalismo. Primeiro, qual a diferença? Nenhuma. Jornalismo digital e o web jornalismo podemos admitir que são sinônimos e corresponde, né, ao uso das práticas, das dinâmicas digitais no jornalismo. É o jornalismo se ajustando à cibercultura contemporânea. E não é pouca coisa. Isso implica uma série de mudanças. O que não muda? Os compromissos do jornalismo, né, éticos, sociais, eles não mudam. Eu diria que até os recursos e as dinâmicas digitais, supostamente, potencializam esses compromissos na medida em que, entre outras consequências, a gente possa ter mais recursos narrativos, a gente passa a ter mais meios e mais formatos para contar as histórias jornalísticas, a gente passa a ter uma participação maior, né, mais efetiva do público nas produções jornalísticas. Então, supostamente, esses compromissos com o interesse público, né, com a defesa da democracia, do contraditório, da pluralidade social, eles supostamente são potencializados, né, pelos recursos, dinâmicas digitais. A gente sabe que nem sempre é assim. Eu diria que o jornalismo digital, ele tem a sua raiz no avanço das tecnologias eletroeletrônicas a partir do início do século XX. A gente tem ali uma sucessão de inovações tecnológicas, eletrônicas, que alguns chamam de tecnotrônica, né? Desde o telégrafo sem fio, passando pelo rádio, pela televisão, mais a tecnologia via satélite, e isso depois vai desembocar, né, no advento da tecnologia digital, da computação, e daí o que a gente chamava de, e ainda chama de, computação mediada por computador, e depois passou a se chamar de comunicação digital. Essas tecnologias, elas formam uma base, um terreno fértil para a expansão, né, da comunicação. A comunicação adquire também, né, no contexto da sociedade industrial moderna, adquire também, né, um formato, né, de indústria, né, como preconiza o pessoal, por exemplo, da escola de Frankfurt, né? É uma indústria, que seria uma indústria também, faria parte de uma indústria cultural. Então a comunicação, ela passa a ser muito mais abrangente, com um alcance muito maior, né, desterritorializada, globalizada, a ponto de o McLuhan, né, como a gente sabe, ter cunhado aquela frase, aquela etiqueta, né, aldeia global, né? A comunicação estava ganhando uma abrangência, uma velocidade tamanhas que o mundo pareceria uma aldeia. É claro que a comunicação digital, né, até redimensiona, né, esse conceito de aldeia global, né? Então, a partir, né, de meados do século passado, mas sobretudo a partir dos anos 70, 80, a gente passa a ter uma base para o desenvolvimento de uma comunicação digital, de uma cibercultura que se sedimentam agora no século XXI. Eu destacaria 3 inovações, entre outras. O computador pessoal, né, o PC, faz com que esse dispositivo e, consequentemente, os códigos, as lógicas, as dinâmicas que o orbitam, né, passam a se tornar rotineiras, diárias, entram dentro de casa,
entram no escritório, no mundo profissional, no mundo social, no mundo doméstico. E isso tem uma tremenda diferença, né? Isso faz uma tremenda diferença, né? Inclusive no mercado profissional, inclusive nas práticas também jornalísticas. A segunda mudança que eu considero representativa é o microchip, né? Porque isso acentua essa relação diária, rotineira, com o computador que se torna, né, ali um dispositivo portátil. Então eu diria que o microchip e a partir dele também as tecnologias móveis, né, expressas no celular, né, a gente nem chama mais de smartphone porque já está implícito que o celular tem a conexão com a internet. Então, a tecnologia móvel fez essa lógica da produção, distribuição e consumo de informações se tornar portátil, nos acompanhar, o que obviamente é importante. E a terceira inovação, não menos importante, claro, é a internet, que começa lá atrás, nos anos 50, 60, como um depositório de conhecimento científico para protegê-lo, né, de uma espionagem internacional. A gente vivia naquela época ainda a Guerra Fria, e depois, sobretudo a partir da sua configuração www, né, da web, e da web 2.0 interativa, né, do Tim Berners-Lee, a gente passa a ter uma comunicação em rede, né, uma comunicação hiperconectada, descentralizada, horizontalizada, desterritorializada, muito mais intensa e incorporada às rotinas domésticas, sociais e profissionais. Então, nos anos 90, os veículos de comunicação, né, começam a incorporar, a se associar a essas dinâmicas ciberculturais, essas lógicas ciberculturais. Então, a gente passa a ter os primeiros online, meados dos anos 90. O primeiro online aqui do Jornal do Brasil foi do JB, né, do qual o avalista foi o Rosenthal Calmon Alves, que um tempo depois deixa o Brasil para coordenar esse núcleo de comunicação da Universidade do Texas e funda o Knight Center, com esse DNA digital, que é uma fundação dedicada à produção, qualificação de conteúdo jornalístico. E logo depois todos os jornais no Brasil, no mundo, né, adotaram os seus online, as suas plataformas, as suas versões digitais. Então, esses espaços passaram a receber um olhar mais estratégico. Se tornaram mais estratégicos do ponto de vista da comunicação, do jornalismo empresarial. E até que na virada do século se tornaram prioritários. Ou seja, os jornais, as revistas, por exemplo, passaram a planejar, produzir, distribuir prioritariamente para os seus espaços online, de maneira multimídia e de maneira colaborativa. Além disso, a gente passa a ter uma série de veículos, né, e de profissionais, boa parte deles jovens, que se lançam à produção digital porque a tecnologia digital permite esse empreendedorismo. Claro que monetizar não é fácil. E até hoje é uma pergunta de $1 bilhão. Como é que eu ganho dinheiro nesse modelo digital que rompe com um modelo de financiamento, de monetização muito baseado na venda de espaço publicitário, né? Então a gente ainda está buscando uma consolidação do modelo de financiamento da comunicação, do jornalismo digital
de uma forma geral. Então é importante distinguir o jornalismo digital, né, o web jornalismo, da mera publicação, veiculação de conteúdos em plataformas digitais. O web jornalismo, ele explora, supostamente, de maneira alinhada aos compromissos jornalísticos, com o interesse público, com a busca da verdade dos fatos, com o pluralismo, com a profundidade, né? Ele explora, né, os recursos e as dinâmicas digitais, ciberculturais, para otimizar, para potencializar, né, esse rendimento, portanto, o cumprimento desse compromisso social. E não simplesmente veicular algo nas plataformas digitais. Nesse sentido, é importante destacar duas frentes do web jornalismo interligadas, né, e que justamente exploram esse potencial digital, cibercultural, para um rendimento melhor de acordo com os parâmetros jornalísticos. Uma frente é a aplicação dos recursos, das dinâmicas digitais, como agentes narrativos, ou seja, para enriquecer a narrativa jornalística. Então a gente passa a ter, por exemplo, recursos imersivos, né? O recurso 360, newsgame, a realidade virtual, tudo isso, todas essas tecnologias digitais muito empregadas na indústria do entretenimento, passam a ser também, claro que talvez numa escala menor ainda, passam a ser empregadas também nas produções jornalísticas. Essa exploração dos recursos, das dinâmicas de comunicação digitais, hipertextuais, ela primeiro desemboca no que a gente chama de jornalismo long form ou reportagem long form. Justamente essa produção jornalística que explora essa comunicação digital, seus recursos, suas dinâmicas, como a hipertextualidade. Então, aquele conteúdo ele se desdobra por meio de hiperlinks, né, em outros conteúdos. Ele assume diversos formatos que se articulam e supostamente contribuem para contar melhor aquela história jornalística. Se a gente tem isso de forma autônoma e interligada, articulada, se expandindo, é o que a gente chama de transmídia. Então, a transmediação, ela se torna, né, um ativo mais recorrente do jornalismo. Ela se expande a partir das tecnologias e dinâmicas digitais. Esse colaboracionismo, né, agregado a uma produção e distribuição de informações de maneira cada vez mais veloz, mais caudalosa, né, o Big Data, vai produzir, né, um efeito colateral, entre outros, se é que eu posso chamar assim, que é um avanço, um aumento, um crescimento até exponencial de informações ou falsas ou incompletas, não necessariamente falsas, mas incompletas ou descontextualizadas, né, que circulam vorazmente. Não só no âmbito, por exemplo, de uma campanha eleitoral, mas de uma forma geral, e é alvo, é objeto de muitas pesquisas científicas, né? É o que a gente chama de maneira um tanto quanto simplista, né, de fake news, embora haja para
por uma corrente, né, acadêmica, uma contradição inerente a esse termo, porque se a notícia não é falsa. Claro que isso exige de nós, profissionais da área, um esforço, um compromisso, né, ainda maiores, né, em esclarecer os fatos, em contextualizar, em combater a desinformação. Essa responsabilidade, ela ganha também uma dimensão de mercado materializada na forma das agências de checagem, que se proliferam nos últimos 15 anos, né? Crescem muito nos últimos 15 anos. A primeira nossa foi a Lupa, né? E depois vieram outras. Elas cresceram tanto que a ponto de terem já uma associação internacional que as regula, a IFCN, cuja sede fica nos Estados Unidos. E isso representa também um mercado potente, né, para todos nós, jornalistas. E eu fecho com 2 sugestões aqui de leitura para quem quiser se aprofundar mais aqui no assunto. Claro que é uma literatura hoje já vasta sobre esse tema, mas eu acho interessante um artigo do João Canavilhas, Web Jornalismo da Pirâmide Invertida à Pirâmide Digital, João Canavilhas, que é um grande pesquisador na área. E o outro artigo, Jornalismo Online no Brasil, da Thaís de Mendonça Neto e do Fábio Pereira, que também traça ali um panorama do jornalismo digital, em particular, no nosso país. Mais uma vez, obrigado, um grande abraço, até a próxima. ENA